Olá, irmãos, tudo bem? Ontem eu conversava com um irmão. Ele comprou um carro de uma mulher e quando ele fez o Pix, foi fazer o Pix para essa mulher no valor de 30 mil, não sei se era o valor total ou não. ah, Esse carro ele era um carro fake. Olharam o carro, olharam, mas várias pessoas estavam comprando o mesmo carro da mulher. Não sei explicar muito bem aqui a situação. Só sei que tinha um oficial da justiça ontem pedindo os documentos do carro e entrando aí com um ofício do juiz referente a esse veículo. O irmão estava tremendo, apavorado, né? E aí eu comecei a pensar a respeito disso. Por que Deus não livrou ele? Ele ainda trouxe o argumento que eu achei interessante, né? Que às vezes a gente começa a andar, começa a caminhar, andar, e a gente esquece o quanto a gente já andou, né? A gente começa a crescer, esquece que a gente já foi uma criança. E às vezes nossos filhos cometem alguns erros que a gente acha tão bobo, mas a gente esquece que a gente já passou daquela idade ali há muito tempo, né? Eles não têm a nossa vivência. E ele trouxe um argumento bobo, vamos dizer assim, né? Agora eu comecei firme na igreja, tudo começa a dar errado na minha vida. Depois comecei a ir firme na igreja, trouxe esse argumento. Aí eu respondi para o irmão, esse tipo de fala não me convence. Não é aí o problema. E aí trouxe uma conversa para com o irmão referente ao acontecido. Agora imaginou se o Senhor ele nos revelasse um golpe, se ele revelasse o futuro do nosso casamento, que seria divórcio, que seria traições, que seriam filhos sendo criados sem pai, sem mãe. Se ele nos mostrasse o futuro da nossa vida naquela empresa, naquele negócio, a desgraça que seria, não seria muito melhor para nós, então, sermos livres daquele problema? E interessante que nós, quando vamos fazer alguma coisa, os crentes rasos, os crentes mais comuns, vamos dizer assim, que não andam no sobrenatural de Deus, até estes oram, não como quem ora para uma imagem que tem boca e não fala, olhos e não veem, mas eles oram, eles pedem, eles dobram o joelho, fecham os olhos. Deus, me ajuda nesse negócio para dar certo, me ajuda nesse trabalho, me ajuda no casamento, estou casando, me ajuda. Eles oram, mas parece que o Deus dos crentes é o mesmo que se prostrar diante de uma imagem, porque não há resposta. O irmão vai para o buraco, para o precipício, tá ali, não tá vendo, tem uma capoeira na frente, ele tá andando por cima da capoeira, quando vê, cai para baixo e não tem volta. Quão bom seria se Deus ele nos avisasse de antemão os problemas que virão das nossas decisões e ações e relacionamentos e contratos, negócios. Tanta alegria. A gente olha para um irmão e para uma irmã, o olhinho brilha, tô fechando aquele negócio, vou casar mês que vem, ano que vem, tanto brilho no olhar. E posteriormente, um ano, dois, três, quatro, só choro, tristeza, feridas que muitas vezes nunca mais vão sair. Por que Deus não avisou? Por que Deus não protegeu seus filhos de tamanha dor e sofrimento, escândalo, vergonha? Por quê? E eu, já calejado e conhecedor do Senhor nesses assuntos, eu disse para o irmão ontem eu falava com esse irmão, essa tua conversa não me convence, irmão. Sinto muito te informar, teu problema é outro, não é estar indo à igreja. Não é porque você começou a ir à igreja
que as coisas estão dando errado. Essa sua manipulação não me convence. Quisera eu ter um irmão assim, num passado, 15, 20 anos atrás, que me dissesse tais palavras. Quisera eu. Meus irmãos, será que Deus não fala conosco mesmo? Será que as pessoas nos enganam? Será que somos enganados nos contratos e Deus não vê? Em Romanos capítulo 2, o Senhor vai dizer: Deus os entregou ao espírito do engano, para que creiam na mentira, por não se importarem com a verdade. Deus fala, irmãos. Deus fala conosco. Você não precisa passar por nenhum problema futuro. Podem todos serem evitados se você ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu trouxe aqui uma série de vídeos referente ao judaísmo e ao cristianismo, as duas grandes casas de Deus, as duas grandes organizações eclesiásticas, religiosas que Deus criou, e através delas nós conhecemos o único Deus verdadeiro. Embora os judeus tivessem se desviado de Deus, formando lá os seus grupos religiosos, suas facções, suas divisões, mesmo assim, mesmo o Senhor Jesus tendo ido se batizar no deserto por um homem vestido de peles de camelo e não de roupas sacerdotais, mesmo assim, ele disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Mesmo assim, o conhecimento da verdade vem do cristianismo. Mesmo ele dividido em várias facções conforme suas vaidades, seus egos, a sua teimosia em obedecer a Deus, o conhecimento da verdade, eu sou a verdade, vem do cristianismo. Não vem do hinduísmo, não vem do candomblé, regiões africanas, do espiritismo, xexenoê, filosofias de vida, nada disso. Vem do cristianismo. Mas dentro dessa religião, Deus quer falar com as pessoas. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Você não precisa essa semana fechar um contrato tão feliz, achando que vai gozar e usufruir desse contrato, e daqui a um mês está chorando, perguntando por que Deus não te avisou. Você não precisa passar por isso. Nós não precisamos, irmãos. O mundo tem que passar porque o mundo não tem Deus. O mundo fala com a pedra, com o gesso ou com a madeira. Nós falamos com um único e verdadeiro Deus, que está aqui agora onde eu estou, me vendo. Cada pensamento, antes que eu o pense, ele já o viu. Antes que as palavras saiam de minha boca, ele já as conheceu. Ele está aqui agora comigo. E está aí com você. Nós não precisamos ficar tateando no escuro e assumindo compromissos e casamentos e relacionamentos e amizades que irão nos trair, nos ferir, nos prejudicar, porque ele fala conosco. Vamos ver o que as Escrituras dizem e como podemos então tão somente ouvir a voz do Senhor nosso Deus e comermos dos manjares celestiais que ele tem para nós. Nós temos a história de Abraão. Eu quero ler aqui, que eu vim orar. Eu gosto de vir para cá orar. Aqui não tem ninguém. Eu posso ficar sós com o meu pai. Eu venho para cá falar com o meu pai. Muito bom. Mas às vezes eu tento falar com ele, mas ele fica enfiando umas palavras na minha cabeça, uns textos, uns entendimentos para eu dividir. E às vezes eu trago aqui para com os irmãos. Gênesis capítulo de número 15. No capítulo 18, verso 17, o Senhor Deus diz: acaso ocultarei eu algo a Abraão? Deus não quer nos ocultar as coisas, irmãos. Deus quer nos revelar. Quando embarcamos no carro, Deus quer revelar que tem um acidente mais à frente, para nós desviarmos o caminho, assim como faz o GPS. Nós não sabíamos que o trânsito estava lento, que a rua estava bloqueada, mas o GPS nos avisou.
Deus quer nos avisar também, irmãos. Vamos ler o que diz Gênesis capítulo de número 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tu estás protegido, a tua recompensa infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Eliezer de Damasco? Abraão disse: Eis que não me deste semente, eis que o nascido da minha casa é o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Então, Abraão ele não sabia que ele ia ter um filho. E Deus ele revelou isso para Abraão. Deu esse presente para Abraão. Então, Abraão pôde reprogramar a sua vida dentro de uma revelação. Acaso ocultarei eu algo a Abraão? Então, continuamos o texto. Ele trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de contá-las. Ele disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. Ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe da terra dos caldeus para te dar esta terra. E ele lhe disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdar essa terra? E ele disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os matou e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra. Mas as aves ele não dividiu. E quando as aves de rapina desciam sobre as carcaças tentando comê-las, Abraão as enxotava. Irmão, é necessário fazermos sacrifícios para Deus. É necessário. O Senhor Jesus disse: um amigo dá a vida por um amigo. O Senhor Jesus deu a vida por nós. Quer sacrifício maior do que esse? Você conhece um sacrifício maior do que esse? Mas as aves de rapina tentarão comer o fruto dos nossos sacrifícios a Deus. O sacrifício do crente é a oração, é a meditação das Escrituras e o praticar o que se aprende. Então, nesse tripé, nós vamos encontrar todo o centro do sacrificar-se para o seu amigo, para o nosso amigo. Mas você chegou em casa do trabalho cansado, as aves de rapina vão descer para comer a sua oração, para que você não apresente uma oração ao Senhor. Elas virão em forma de televisão, em formato de Netflix, de redes sociais, celular, e vão comer tudo o que você poderia oferecer para Deus. Você vai ficar ali, virão muitas das vezes em forma de família. Quando Abraão foi entregar o seu filho em sacrifício a Deus, quando Deus pediu Isaac, Abraão não contou para sua mulher, porque ele lembrou da história de Adão, onde a mulher lhe persuadiu a comer do fruto proibido. Então Abraão, sem contar para a mãe do filho, o levou entre ele e Deus, foi sacrificar algo para Deus. Aqui, Abraão oferece sacrifícios a Deus, mas ele tem que proteger esses sacrifícios, irmãos. É necessário que protejamos os sacrifícios que temos que dar a Deus. Eles não estarão ali automaticamente oferecidos a Deus. Não. Eles serão furtados todos os dias. As aves de rapinas descerão para comer a nossa oração, para comer a nossa santidade, as nossas práticas da palavra de Deus, para comer da leitura da palavra, oferecer o nosso sacrifício em meditação.
O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, ofereçamos a Deus um culto racional, o nosso culto, a nossa devoção diária, nosso sacrifício vivo a Deus. As aves de rapina estarão ali para comê-lo todos os dias. Tem gente que já não tem mais nada para oferecer a Deus, porque Satanás e seus demônios comeram tudo. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. Por isso que Abraão era amigo de Deus, irmãos. Deus disse, ocultarei eu algo a Abraão? Nós temos que proteger as nossas ofertas ao Senhor. Nós temos que guardá-las. Em João, capítulo de número 15, verso 13, o Senhor Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esses, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Eis que já não chamar, verso 15, eis que já não chamarei mais vocês de servo, mas de amigo. O servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho contado para vocês. João capítulo 15, 13 e 15. Então o Senhor Jesus amou aqueles discípulos, mas Ele quer nos incluir nisso, de amigo, porque Ele contava os segredos do Pai a eles. Na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele ora, Pai, para que estes, assim como aqueles que irão de crer, eu e você, sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Mas por que não somos amigos de Deus? E Deus nos permite ser enganado? Como eu contei o caso desse irmão. Por que Deus nos permite ser enganados? Porque não somos amigos de Deus. E por que não somos amigos de Deus? Eu pulei um versículo, propositalmente, que é o versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Romanos capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer, pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus vai nos revelar. E Deus os entregou ao espírito do engano, por não se importarem com a verdade. Se eu não proteger os meus sacrifícios a Deus, eu vou ser entregue ao espírito do engano. Se eu não proteger os meus momentos de oração, o homem que para de ter um momento com a esposa que começa a parar de ter um momento com o marido, não protege esses momentos, ela cai em adultério. Ele cai em adultério, porque está desprotegido. Há a necessidade de protegermos o nosso momento com Deus, a nossa obediência, os nossos sacrifícios, eles vão gerar, é um ciclo que se retroalimenta, eles vão gerar combustível para que eu doe-me mais, afinal o amigo dá vida pelo amigo. Você contaria os seus segredos mais íntimos para qualquer pessoa? Tem irmãos emocionados que saem contando a sua vida para os outros, porque ainda não chegaram nesse amadurecimento, nessa comunhão com o Senhor. Então tem essa necessidade, não consegue filtrar, não ter a mente de Cristo. Acho que 1 Coríntios capítulo 2. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entender as coisas espirituais. Mas o homem que é espiritual discerne bem tudo,
tudo. Não é só oração, leitura da Bíblia, é discernir os espíritos. As escrituras dizem que existe o dom de discernimento de espírito. Se aquela pessoa está tentando nos enganar, não, que espírito está por trás daquela palavra? Se é um espírito de gula, se é um espírito de lascívia, de sensualidade, de avareza, de ganância, que espírito está por trás daquelas promessas, daquela manipulação? Que espírito está por trás? O Pai quer nos revelar. Continua. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou todas as coisas, depende da tradução. E ele mesmo de ninguém pode ser discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória! O que o Senhor Jesus faz, que nós lemos lá em João capítulo 15? Eu não vos chamo mais de servo, mas de amigo. E eu vos tenho revelado os segredos do meu Pai, como ele fez lá com Abraão. Ocultarei eu algo a Abraão? Mas o que Abraão fez? Não é só sacrificar, irmão. É proteger o sacrifício. É proteger a nossa oferta, nosso culto racional. É proteger. Romanos capítulo 14, verso 1 diz: tudo que fizeres com dúvida é pecado. Se um irmão tenta me convencer a fazer algo, a estar no meio, ter um comportamento, mas eu estou em dúvida, acho que aquilo é errado, e eu faço igual, eu não estou protegendo o sacrifício. Eu não estou enxotando as aves, mas aí eu fico sozinho. Se eu sacrificar meu filho, meu único filho, eu vou ficar com quem? Minha mulher vai me deixar. Proteja o sacrifício. Tem que proteger. Porque quem protege o sacrifício é guardado pelo Pai. Porque se não houver sacrifício, não há amizade verdadeira. Porque esta é a amizade verdadeira, ou este é o verdadeiro amigo. Um amigo dá a vida pelos amigos. Nós acabamos de ler. Há necessidade, irmãos, de protegermos os nossos sacrifícios espirituais, o culto a Deus, a adoração, a oração, a meditação nas Escrituras, as práticas da palavra de Deus. Nós temos que proteger, expulsar as aves de rapina, porque nós temos a mente de Cristo. E Cristo quer nos revelar os seus segredos. Mas ele revela, ele dá discernimento de espírito, ele dá entendimento para quem expulsa as aves de rapina, irmãos. Deus abençoe a todos nós com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.